Oi gente, meu nome é Gisele Lima, eu faço parte da equipe da Pilastra e como a Luciana disse no nosso último vídeo, eu tenho uma pesquisa em arte têxtil, e principalmente arte contemporânea que envolve o têxtil, e quando eu penso o têxtil, eu tô falando do pano, né, e não necessariamente de técnicas tradicionais. Então hoje, nesse vídeo, eu vou apresentar para vocês 4 artistas sul-africanos que trabalham com têxtil, com tecido nas suas produções. A primeira artista que eu vou apresentar para vocês é a Mary Sibande. A Mary Sibande, ela representou a África do Sul na Bienal de Veneza de 2011. Ela se denomina escultora e mãe, mas o trabalho dela perpassa pela fotografia, instalação, performance, escultura sempre carregada de muita história. E aí sim, uma história do seu povo, uma história sobre raça, uma história sobre gênero e uma história sobre a própria família. A grande maioria dos seus trabalhos é protagonizado pela Sophie. A Mary entende a Sophie como um alter ego de si própria, onde ela pode assumir o lugar de mulheres que vieram antes dela. Então ela assume às vezes o lugar da mãe, da avó, e sempre numa variação de uma vestimenta de empregadas domésticas, porque nesse contexto da África do Sul, pós-apartheid, durante a apartheid, o apartheid que durou até 1994, boa parte das mulheres negras e das mulheres da família da Mary foram empregadas domésticas, e esse labor, esse trabalho, é um fator muito importante para a história delas. Outro fato importante sobre a Sophie é que a Sophie se chama Sophie e não possui outro nome, porque na África do Sul as crianças, quando eram registradas, elas eram obrigatoriamente registradas com 2 nomes, um nome africano e um nome ocidental, como a própria Mary pontua. E aí ela não poderia botar um nome africano em Sophie, porque Sophie conta exatamente essa história que foi marcada, que foi ditada por colonizadores e por um sistema racista. A vestimenta, que é um uniforme de empregada doméstica que Sophie usa, é subvertido e explorado por Mary Sibande nas suas instalações, esculturas e fotos, e sempre marcado muito pela cor, o azul, o roxo, o vermelho, o laranja. E a Mary, ela fala que a cor é muito importante no trabalho dela, porque ela tá falando de raça. A segunda artista que eu vou apresentar para vocês é a Lerato Shadi. Ela é sul-africana, mas hoje vive e trabalha em Berlim. Ela também trabalha com fotografia, com vídeo, com instalação, mas a performance é extremamente marcante e presente em praticamente todos os trabalhos dela. Quando a gente pensa a partir do recorte têxtil, eu tenho que pontuar o crochê vermelho, que também é um elemento visual muito marcante nos trabalhos que ela traz à linha enquanto material. Dentro dos seus interesses de pesquisa, ela pontua como a fisicalidade, o nosso corpo, influi no processo de criação e como criar é afetado pela existência do corpo. No caso dela, o corpo de uma mulher negra sul-africana. Então essas noções de trabalho, de fisicalidade, principalmente quando se pensa num corpo negro, que muitas vezes tem esse físico atrelado a trabalhos braçais, é um histórico racista dessa sociedade no qual ela está inserida, é muito marcante. Um exemplo disso é a performance no qual ela se propõe a ficar 7 horas dentro da galeria tecendo o tapete de crochê vermelho. E durante esse processo, ela alterna agulhas, alterna pontos, e de acordo com que ela vai se sentindo, com o que passa pelo corpo dela, fome, cansaço, sono, vontade de ir ao banheiro, ela muda e vai alterando os pontos desse crochê. E aí no final, esse longo tapete vermelho, ele também carrega a história do corpo dela durante esse processo de performance. Outro trabalho onde ela não traz a linha enquanto material, mas eu enxergo muito do têxtil pelo texto, da mesma forma que o tapete conta uma história, ela traz a palavra. E nessa performance, por exemplo, ela provoca os visitantes do espaço expositivo a realizar o apagamento do nome de mulheres negras importantes, cientistas, artistas, realezas, que foram apagadas da história, né? Que naturalmente já são apagadas da história, e ela convida, ela provoca o público visitante da galeria a fazer esse mesmo apagamento.
Então ela está constantemente tensionando essas questões entre raça, gênero, o racismo, o lugar da mulher negra na sociedade e a fisicalidade, como que essas vivências atravessam o corpo, o seu corpo, o corpo dos visitantes. Nossa próxima artista é a Turia Magadebla e ela hoje também trabalha em Joanesburgo. Ela diz que seu trabalho é marcado pela cidade, pelo povo, pela política, pela violência e pelas paixões dentro dela. A Turia, ela se apropria de tecidos comuns, principalmente meias calças finas e macacões, usados como uniforme em prisões. A Turia, ela pega esses tecidos e faz colagens e costuras, ora em cima de chassis, criando uma espécie de telas e um trabalho têxtil desse que ocupa o lugar parecido com o da pintura, ora instalações gigantes ou elementos tridimensionais na galeria que se aproximam de esculturas, sempre fazendo esse tensionar do tecido e reapropriando esse tecido que já existia e já tinha o uso de uma nova forma. Um trabalho dela, e aliás, não só um, mas vários, que tem uma questão muito importante e de se lembrar, é quando ela usa as meias calças que possuem vários tons de marrom, que remetem às diferentes tonalidades de pele. E mais uma vez a questão racial grita dentro do trabalho têxtil desses artistas sul-africanos, enfatizando como a influência do racismo e da política do apartheid ainda marca esse povo e as consequências dele até hoje. Em 2015, a Turia ganhou o prêmio da FNB Art Prize e desde então ela tem participado de várias exposições coletivas internacionais e individuais também. Para finalizar o vídeo, vamos falar sobre o Siwa Magboza. De todos os artistas, ele possui uma trajetória um pouco diferente. Ele nasce na África do Sul, sai do país e retorna já no final da sua adolescência, jovem adulto, e ele se espanta com a África que ele encontra, porque ele espera encontrar uma coisa e acaba encontrando uma sociedade muito separada, marcada pelo racismo, e no seu trabalho ele vai explorar a Africádia, que é esse universo África que ele retoma a uma ancestralidade e ele pontua como a Africádia num futuro onde a gente para de falar sobre o outro e começa a falar com o outro. Então ele faz esse resgate ancestral, ao mesmo tempo que ele projeta um futuro, e aí talvez a gente possa dizer que tá falando de uma espécie de afrofuturismo, quem sabe, e ao mesmo tempo que ele pensa nessa união entre os povos, onde essas separações tão marcadas não existem. Ele usa como uma característica muito marcante do seu trabalho esses tecidos que são muito expressivos e facilmente reconhecidos como africanos. Mas, na verdade, esses tecidos eles têm uma origem compartilhada com a Índia e esse intercâmbio foi feito durante o período de colonização pelo mercado e as embarcações que aconteciam. Magboza cria esse universo da Africádia, onde preconceitos sobre raça, religião, gênero não se aplicam, como se a Africádia fosse um respiro para um futuro ou uma nova realidade melhor, mais fácil de se viver, mais agradável de se viver, uma realidade onde as possibilidades de existência do outro são respeitadas. E ele diz ter muita referência tanto da mitologia grega quanto das pinturas barrocas para ajudar nessa construção. Esses trabalhos que são praticamente colagens, às vezes também possui, ele usa também o suporte da fotografia, mas mesmo na fotografia ele traz a ideia da colagem pelo tecido, pela sobreposição do tecido, colagem, costura do tecido. E o trabalho dele possui várias dimensões, desde das dimensões possíveis de fotografia até quase instalativos, mas sempre num caráter também muito bidimensional, por mais que às vezes ele traga uma escultura tridimensional, um corpo, uma figura humana em primeiro plano, sempre possui uma visualidade muito bidimensional, enquadrada, pelo menos do que a gente tem acesso pela internet. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer esses artistas. Eu, que sou pesquisadora do têxtil, não os conhecia até pouquíssimo tempo atrás e acho muito importante a gente fazer esses intercâmbios entre países, principalmente com a África do Sul, que nós, enquanto brasileiros, temos
várias aproximações. A partir de agora, a gente vai ter vídeo aqui no canal de 15 em 15 dias. Então, ativa o sininho, não esquece de se inscrever, deixa um like se você gostou desse conteúdo, divulga para os seus amigos, segue a Pilastra nas redes sociais. Se você não conhece o nosso trabalho, tá convidadíssimo a conhecer. E é isso, até uma próxima!